Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Jane voltou para casa para as férias de inverno e estava feliz. Afinal, ela estava reunida com seus pais e sua irmã mais nova, Mary, com sua avó. A menina não avisou a família sobre sua chegada e previu que a mãe e o pai iriam ingenuamente repreendê-la por ela, por exemplo, não ter dado notícias. Tudo saiu como Jane imaginava. Assim que ela abriu a porta do pátio, um cachorro chamado Rex latiu e informou a família que eles tinham convidados. A garota riu e falou baixinho: Rex, sou eu. E você não me reconhece de novo, e eu só saí de casa há 6 meses. Menino travesso. O cachorro, ao ouvir a voz familiar, abanou o rabo alegremente e parou de latir, mas apenas choramingou. No entanto, o cachorro já estava sendo ouvido na casa e o dono da casa, Charlie, pai de Jane, saiu para o terraço. O chefe da família levantou os óculos e falou com severidade, olhando para a garota que havia entrado. Quem foi que a fez sair à noite? Papai, sou eu, Jane. Segurando o riso, a garota disse e correu em direção ao pai, menina malcriada. Com um sorriso, o homem respondeu e abraçou a filha enquanto dizia: vi por que sem avisar. A mamãe teria pelo menos preparado algo saboroso para essa ocasião. Pai, eu não vim comer com o senhor, mas apenas para abraçar seus parentes, pois senti muito a sua falta, disse a menina, beijando o pai. Naquele momento, uma garota de 14 anos saiu da casa. Era a irmã de Jane. Ela gritou imediatamente: sim. Jane está aqui, quieta, sua louca, você vai acordar a aldeia inteira. Disse o pai. Os 3 entraram na casa, onde a esposa de Charlie, Catherine, e a mãe dele, Nicole, estavam correndo em direção a eles. As 2 mulheres se cumprimentaram. Nenhuma delas esperava a chegada de Jane. Depois vieram as perguntas para a garota, que começou a falar sobre si mesma. Jane falou sobre sua vida, seus estudos, mas guardou um segredo: ela agora tinha um namorado. Ela tinha medo de falar sobre o jovem, pois o conhecia muito pouco. E seus pais tinham regras rígidas. Eles acreditavam que se uma garota aceitasse as investidas de um rapaz, ele imediatamente se tornaria um namorado em potencial e teria de conhecer seus pais. Jane percebeu que isso era uma relíquia do passado, mas não podia discordar de seus parentes, pois ela mesma havia sido criada com esse espírito. Logo a família comemorou o Ano Novo, e Jane se despediu dos pais para ir até sua amiga Sarah, que morava no vilarejo. Mas ela havia se mudado recentemente para uma pequena cidade a cerca de 2 horas de carro deles. Sua mãe e seu pai não se importaram. Afinal de contas, eles conheciam a amizade das 2 meninas desde o ensino médio. No entanto, a avó se opôs e disse à neta: não se atreva a dormir com a Sarah. Isso não vai lhe fazer bem algum. Vovó. Mas não seja ridícula. Sou uma pessoa bastante adulta. Estou há 6 meses na faculdade de medicina. Não sou páreo para minha irmã, que só pensa em meninos. Disse a garota sarcasticamente. Não seja sarcástica. Ela é uma adulta, está vendo? Disse Nicole cabisbaixa. E ela continuou. Se eu disser para você não ir, é por algum motivo. Meu instinto me diz para não ir, eu lhe disse para não ir, eu lhe disse para não ir, pensei que você e eu nos entendêssemos melhor. Meus pais me deram permissão. E não vamos mais falar sobre isso. É melhor você colocar um pouco de juízo na minha irmã, disse a garota maliciosamente. E ela saiu correndo para fazer suas malas, deixando sua avó em uma triste reflexão. Nicole olhou para o rastro da neta e ficou ansiosa. A velha tentou influenciar a filha Catherine, mas ela simplesmente a afastou, dizendo: você e suas visões de novo, você e suas visões de novo. No vilarejo, você já é considerada anormal. E ainda não consegue limpar sua mente. Se minhas visões fossem tão estúpidas como você diz, as pessoas não viriam até mim, disse Nicole com raiva. Mamãe, deixe-me em paz.
Meu marido e eu deixamos nossa filha ir embora e vamos encerrar esse assunto. Catherine falou irritada. A velha apenas suspirou em resposta. Nicole na aldeia era considerada uma habitante especial, e isso porque pelos olhos ela era chamada de vidente, porque ela podia prever o acontecimento, mas ainda assim os aldeões a evitavam. Apesar desse dom, a filha nativa tinha até vergonha dessas habilidades de sua mãe e muitas vezes pedia para sua mãe parar de fazer esse negócio. Enquanto isso, Jane já estava a caminho da casa de sua amiga, que ela havia avisado com antecedência sobre sua chegada. A garota rapidamente arrumou suas malas e, antes de sair de casa, ouviu sua mãe lhe dar um sermão sobre honra. Jane respondeu à mãe que se lembrava de tudo e saiu correndo pela porta. Depois de um tempo, a garota estava sentada na casa de Sarah conversando sobre sua vida. Ela imediatamente se abriu com a amiga: "Eu tenho um namorado. O nome dele é Tom. Bem, fale-me rapidamente sobre ele. Eu não esperava que você pudesse ir ao telefone. Pelo menos uma palavra para dar uma dica", disse a amiga ofendida. "É estranho falar ao telefone." "Bem, não faça beicinho, vou lhe contar tudo." Em geral, ela o conheceu por acaso na rua. Alguns bastardos estavam implicando comigo, e ele interveio. Tom é 4 anos mais velho do que eu, trabalha como gerente de escritório e mora com os pais. Eu os conheci antes e eles são pessoas decentes, disse Jane calmamente. Bem, isso faz sentido. Já havia algo acontecendo entre vocês dois? Perguntou sua interlocutora animada. Você só está interessado em uma coisa, riu Jane. Naturalmente, esse é o detalhe mais importante nos relacionamentos com meninos, disse Sarah, séria. Vamos lá, nós só nos beijamos algumas vezes. Você sabe em que tipo de tradições eu fui criada. Portanto, nada de cenas na cama até o casamento, disse Jane. Foi assim que fomos criados no campo. Não acho que seja certo. Você deve conhecer um rapaz antes de se casar, em todos os sentidos. Ou então, se vocês não forem adequados um para o outro, disse Sarah com pompa. As meninas discutiram por um longo tempo e finalmente brigaram. Jane não estava brincando e foi imediatamente para casa. Seus pais tentaram impedi-la, dizendo que já era quase meia-noite e que era muito perigoso voltar no escuro. No entanto, Jane ficou muito ofendida com a amiga, e nem mesmo argumentos razoáveis a impediram. A garota garantiu aos pais de Sarah que pegaria um táxi e logo estaria em casa. Jane caminhou rapidamente até o ponto de táxi. Ela estava de mau humor, pois tivera de voltar para a casa da amiga à noite por causa de uma discussão estúpida. A garota também estava irritada com o clima. Era janeiro lá fora e estava chovendo em vez de nevar. Jane teve de caminhar alguns metros até o estacionamento, onde havia vários carros, quando, de repente, um jipe parou na frente dela e a cabeça de um homem saiu pela janela aberta. O estranho falou afavelmente: "Onde está a beleza com pressa, à noite? Preciso de um táxi para casa." "Então, sente-se, diga-me o endereço e eu a levarei para casa em um piscar de olhos." O homem ofereceu, examinando a moça da cabeça aos pés. "Mas você não é um motorista de táxi", disse Jane, um pouco confusa. Ela se sentiu desconfortável ao ser examinada tão abertamente. O que está escrito na testa de um motorista de táxi sobre quem ele é? Rindo, o estranho disse e continuou. "Vamos, entre. Eu lhe garanto uma viagem confortável." Jane pensou por um momento e depois aceitou a oferta. Ela achava que teria de pegar um táxi de qualquer maneira. E aqui estava a chance de andar em um jipe, que ela nunca havia dirigido antes. Jane entrou no veículo que levava o nome de sua aldeia. O homem lhe perguntou qual era o seu nome. Ela disse seu nome. Ela não disse a ele seu nome. O carro deu partida, o motorista assobiou alguma coisa e olhava para ela de vez em quando. Eles dirigiram por um tempo e então o jipe virou em um beco deserto e parou. A garota olhou para o motorista sem saber o que fazer e só queria perguntar a ele o motivo da parada quando o estranho se lançou sobre ela. Jane tentou gritar, mas levou vários tapas. Enquanto isso, o homem estava rasgando suas roupas. A garota se mexeu, mordeu o braço do agressor e imediatamente levou um soco no rosto.
Jane percebeu que o homem agora iria abusar dela. Ela começou a implorar, chorando, para que ele parasse. Mas o homem estava ficando cada vez mais excitado com as cenas dela. A garota tentou desesperadamente se libertar, mas sua força era insuficiente. Para Jane, o pesadelo parecia durar uma eternidade. Depois que o homem satisfez seu desejo, ele disse presunçosamente: "É bom ser o primeiro. E você deve me agradecer. Caso contrário, quem mais se interessaria por você com uma marca de nascença tão feia?" A garota soluçou em silêncio, tentando consertar suas roupas rasgadas. Ela odiava o mundo inteiro agora e desejava que o que havia acontecido tivesse sido um sonho e não algo que tivesse acontecido com ela. Enquanto isso, o homem ligou o carro. O carro deu partida. Eles saíram da cidade. O motorista parou o jipe e, sem olhar para trás, disse: "Siga seu caminho, nossos caminhos se separaram. Mas se você quiser, pode continuar a diversão. E lembre-se, se alguém souber disso, eu o encontrarei debaixo da terra e, acredite, não vai dar para ver nada." Depois dessas palavras, o homem apontou eloquentemente para sua garganta. A garota saiu rapidamente do carro. Ela não queria repetir o horror. Jane saiu correndo do jipe. Ela correu pelo acostamento, soluçando convulsivamente. A garota tinha medo de parar por um momento sequer. Somente quando a estrada se desviou é que Jane se permitiu recuperar o fôlego. Ela olhou para trás, com medo de ver aquele jipe malfadado novamente. Mas ele havia desaparecido. Jane saiu da estrada e se sentou no chão. Só então ela se atreveu a chorar. Ela soluçou incontrolavelmente. A histeria durou cerca de 15 minutos. E logo ela sentiu que estava começando a congelar. Quando se deu conta disso, voltou à realidade. Ele se levantou e correu. Agora ela só queria chegar à sua aldeia o mais rápido possível. Jane, exausta, chegou à casa no início da manhã. A garota saiu para o pátio e bateu de leve na porta. Logo seu pai apareceu na soleira da porta. Ele olhou com horror para a filha com roupas esfarrapadas. Charlie entendeu imediatamente. Jane entrou na casa e correu para o chuveiro em seu quarto. Ela tirou a roupa e ficou embaixo da corrente de água. A essa altura, o dono da casa já havia acordado a esposa e lhe contado como a filha havia chegado. Catherine ouviu em silêncio e apertou os lábios com força enquanto se dirigia ao banheiro. A mulher bateu suavemente e pediu a Jane que abrisse a porta. Tudo o que ela ouviu em resposta foi o som de água corrente. Catherine bateu com mais insistência. Logo a porta se abriu e uma garota chorosa, usando um roupão, apareceu e se dirigiu silenciosamente ao seu quarto. Jane foi seguida por sua mãe. Catherine exigiu uma explicação. A filha se jogou na cama com lágrimas nos olhos. "O que mais há para dizer? Tudo está claro. Um homem zombou de mim, você deveria ver a Sarah. Como é que você não é hóspede e não sabe onde passa o tempo? Mamãe, eu estava na casa dela, mas tivemos uma briga. Decidi ir para casa." Irritada, Jane apertou e contou o que havia acontecido. A garota esperava a compaixão de sua mãe, mas, em vez disso, ouviu o oposto. Onde estava sua inteligência? Voltando para casa no meio da noite. Você é um homem razoável. Vejo que você queria se divertir. Bem, você conseguiu. Agora toda a vizinhança vai saber. Tem noção de como envergonhou a mim e a seu pai? Mãe, do que está falando? Tentei defender minha honra chorando, disse Jane. Naquele momento, sua avó, que já estava ciente do que havia acontecido, entrou na sala. A idosa se sentou ao lado da neta e a abraçou calorosamente. A idosa acariciou gentilmente os cabelos molhados da menina e disse algo suavemente em seu ouvido. Em seguida, voltou-se para a filha e disse: "Por que você a tortura? Não vê que ela está histérica? Ela precisa de ajuda agora. E você está levando sua própria filha ao pecado. Ela saiu para passar a noite e eu devo acalmá-la. O senhor está fora de si na sua velhice. E se ela tiver um bebê depois disso,
e ele for de sabe-se lá quem, como o senhor responderá aos moradores locais? Eles dirão que Jane é mãe de uma criança, disse Catherine secamente e saiu da sala. A avó ficou sozinha com a neta. A idosa acalmou Jane o melhor que pôde. Depois sugeriu uma poção que a faria se sentir melhor. A menina concordou, e Nicole correu para a cozinha e depois de um tempo voltou com uma xícara, que entregou à neta com as palavras: beba. Você vai se sentir melhor, Flor, vamos até a delegacia do distrito e pedir isso. Não é bom que esse canalha fique livre, caso contrário, ele e outras meninas serão estragados, eu não vou à polícia. Então toda a vizinhança saberá disso, disse a menina assustada, e as lágrimas vieram aos seus olhos novamente. A avó abraçou a neta e não dissuadiu Jane. A idosa agora queria que a menina esquecesse o pesadelo. Logo Jane adormeceu e a idosa se aproximou da filha para conversar com ela. Nicole queria que Catherine e seu marido convencessem Jane a ir à polícia. Mas a filha e o marido se recusaram terminantemente a fazê-lo, argumentando que o caso hediondo seria conhecido em toda a vizinhança. A avó tentou fazê-los mudar de ideia, mas o casal se manteve firme. Naquele mesmo dia, toda a família se reuniu para discutir tudo. E o chefe da família disse severamente: vocês devem ficar calados sobre o que aconteceu com vocês. Não queremos passar vergonha. E não se esqueça de que você terá de voltar para cá logo após seus estudos. E se as pessoas souberem disso, vão apontar o dedo para você. As pessoas darão a volta por cima. Elas pensarão que você é um alvo fácil. E não se esqueça de que aqui está sua irmãzinha, que é inocente. Ela também pode levar o crédito por sua fama. Mas papai, a culpa não é minha, disse Jane com lágrimas nos olhos. Como pode não ser sua culpa? Interveio a mãe da menina e continuou: você deveria ter deixado de lado seu orgulho depois da briga e passado a noite na casa de Sarah. E você decidiu mostrar à sua amiga como você é legal. Então, você mostrou a ela que perdeu sua inocência agora. Jane cobriu o rosto com as mãos e chorou. Ela percebeu que sua mãe estava certa e que era necessário passar a noite na casa de sua amiga. Nicole viu que a neta estava passando por um momento muito difícil e disse severamente para a filha: já chega, pare de torturar a criança. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode voltar atrás. Mas você não pode culpar Jane por tudo. Não é culpa dela que existam canalhas andando pela terra. Não falaremos mais sobre isso. Jane olhou para a avó com gratidão, pois somente Nicole se solidarizava com ela nessa situação. Nem mesmo sua irmã mais nova expressou simpatia. Ela também a olhava com reprovação. Seus pais também não. Jane nunca mais saiu de casa depois desse incidente. Não até o fim das férias de inverno. Ela tinha de continuar seus estudos. Na véspera de sua partida, ela se dirigiu à avó. Vovó, você me apoia, mas tenho algo para compartilhar com você. E é algo muito íntimo. Fale, neta, não tenha medo, disse a senhora. Veja, eu escondi de meus pais que tenho um rapaz onde estudo. Eu já o considero um noivo. Seu nome é Tom, e ele sabe que não sou cruel. Mas não sei o que devo fazer agora. Estou muito preocupada com ele, o que posso fazer? Não sei o que fazer. Talvez você possa me dizer? Perguntou a garota com a testa franzida. Então você já tem um namorado, disse Nicole com um sorriso. E ela continuou. Vou lhe dizer uma coisa. Você tem que contar a ele honestamente. Não pode guardar algo assim para si mesma. Especialmente porque você diz que ele sabe que você nunca ficou com um cara antes dele. E se um homem realmente a ama, ele vai entender e nunca vai usar isso contra você. Obrigada, vovó, o que eu faria sem você? Disse a neta e deu um beijo no rosto da avó. Depois de um tempo, Jane voltou para a cidade para estudar. A menina sabia que Tom estava esperando que ela voltasse. Ela também sentia falta dele. Mas percebeu que tinha de lhe contar tudo. Jane tinha medo dessa conversa, mas sabia que era necessário fazê-la.
Toda vez que encontrava Tom, a garota pretendia contar tudo e, ao mesmo tempo, encontrava uma desculpa para adiar o assunto odiado. 2 meses se passaram. Jane voltou para casa depois de estudar e, um dia, sentiu-se mal pela manhã, com tonturas e vertigens. Ela supôs que fosse devido ao arenque de ontem, que havia comido no jantar. O dia parecia estar se arrastando cada vez mais. Ela esperava que a noite chegasse logo para ir para a cama. Jane esperava que amanhã ela se sentisse melhor. Mas o dia seguinte chegou. Mas a náusea não parava. A menina perdeu completamente o apetite, então decidiu que iria ao mercado depois da escola e compraria seu suco de tomate favorito. No entanto, no supermercado, quando ela viu a preciosa caixa de suco, percebeu claramente que, se tomasse um gole sequer da bebida, simplesmente vomitaria. Foi então que o medo tomou conta de Jane. Será que ela estava grávida? A garota correu para a farmácia e comprou um teste. Ela já correu para o quarto, jogou a bolsa no quarto e correu para o banheiro. Jane, estremecendo no chuveiro, realizou o procedimento e olhou horrorizada para as 2 listras azuis no teste. Não havia dúvidas quanto a isso. O resultado mostrou que ela estava em posição. A garota sentou-se na borda da banheira e chorou. Jane, pensou ela, como poderia ter engravidado daquele canalha? E ela também tinha um pensamento em sua cabeça do que ela deveria fazer agora. Deprimida, a garota foi até o quarto da companheira com quem estava hospedada e começou a questioná-la sobre o que havia acontecido. Jane Malabari, no entanto, pensou em com quem poderia compartilhar seu infortúnio. Ela ainda não tinha feito as pazes com sua amiga Sarah. Tampouco podia falar com seus pais. Não podia nem mesmo contar ao namorado. A única coisa em que Jane conseguia pensar era tirar alguns dias de folga da faculdade e voltar para casa para conversar com a avó. Ela era a única pessoa em quem ela podia confiar. Assim, não demorou muito para que Jane estivesse sentada em casa, onde seu pai lhe perguntou severamente: que chegada repentina é essa? Você foi expulsa da faculdade? Não, meus estudos estão bem, só senti sua falta. Então pensei em fazer uma surpresa para você. Besteira, respondeu a filha. Charlie encolheu os ombros. Mas o homem não fez mais perguntas. A mãe estava desconfiada da chegada da filha. Apenas a avó não acreditou na resposta da neta e a chamou discretamente para o pátio para conversar com ela. Somente o casal saiu pela porta. A velha se voltou para a menina: seus pais podem trazer todo tipo de heresia, mas eu não. Espere, deixe-me dar outro abraço. O que há de errado com você? Com essas palavras, ela envolveu Jane em um abraço e a segurou por alguns minutos, depois a soltou e sussurrou: ó Deus Todo-Poderoso, deixe a vida nascer em você. Depois dessas palavras, a criança chorou e abraçou a avó. A criança falou de forma inaudível para Nicole. Não sei como isso aconteceu, mas o teste revelou que estou grávida. E não sei o que fazer. Suponho que você não tenha contado ao seu namorado? Não, eu estava adiando e esperando o momento certo. E agora essa gravidez, diz Jane entre soluços, é assim que você conta aos seus pais. Você não pode interromper a gravidez porque é a primeira. Tudo pode acontecer. E você tem que contar tudo para a criança, disse a velha em voz baixa. Sim, meus pais vão me amaldiçoar. Como posso ter um filho sem um marido? Disse a menina com uma voz melancólica. Nicole entrou na casa primeiro, chamou a filha e o marido para a cozinha para conversar. A mulher mais velha disse que Jane estava em uma situação interessante. Assim que o chefe da família ouviu isso, ele gritou de raiva. Ele trouxe a bainha. Não precisamos dessa vergonha. Deixe-o se livrar do bebê. Não precisamos dele aqui. Vá com calma, Charlie. Afinal de contas, Jane é sua filha e não é culpa dela o que aconteceu, muito menos do bebê que ela está carregando. No futuro, você realmente vai se importar com um par de fatias de pão para criar uma criança? Você sabe que é pecado se livrar de uma criança? Disse a idosa, pressionando-a: eu dei minha palavra. Não haverá aqui uma criança sem pai, engordada, para ser criada sozinha. Disse Charlie com raiva.
Não deixarei que Jane seja prejudicada. Eu também sou membro da família e tenho o direito de votar, disse a velha senhora com firmeza e saiu da cozinha, onde viu a neta, que estava chorando baixinho. A criança falou de forma um pouco audível com a avó. É necessário interromper a gravidez onde eu estiver e com esse bebê que me é estranho. Afinal, não é de um ente querido, e sabe-se lá de quem. Não se preocupe. Eu a ajudarei em tudo enquanto tiver forças. Vamos, jogarei as cartas e veremos o que virá em sua vida. Disse a velha e arrastou a neta para o quarto. Nicole tirou um baralho de cartas usado. Ela abriu uma carta de paciência. Naquele momento, os lábios da velha murmuraram algo, mas a menina não entendeu o que significava. Em seguida, a senhora pediu a Jane que tirasse 3 cartas do baralho e as colocasse sobre a mesa. A avó examinou o layout e depois disse: Menina, muitas coisas ainda lhe restarão para experimentar na vida, mas você ficará com a criança e amará o bebê. Quando a primeira agitação no útero se manifestar, a vida não será fácil, mas você pode ser forte, porque o sangue do seu avô está em você. Ele era um homem de espírito forte, que descanse em paz. Você até herdou a grande marca de nascença em forma de coração que ele tinha acima da sobrancelha direita. A anciã fez uma pausa e continuou. No futuro, você ficará feliz por ter ficado com o bebê. Não sei dizer exatamente porquê, mas as cartas não dão uma resposta concreta. E você conhecerá outro de seus agressores. E a maneira de lidar com ele dependerá apenas de você. A anciã fez uma pausa novamente e depois disse: Uma última coisa. Tenho um dom, transmitido de geração em geração, de prever certos eventos da vida. Sua mãe não admite isso. Mas acho que é porque ela não recebeu essa habilidade. É por isso que ela está com raiva. Mas essa não é a questão. Logo você será capaz de prever eventos, mas quando isso se revelará em você, só Deus sabe. Para que esse talento se revele, deve haver um evento. Pode ser amor, paixão, ódio. Pessoalmente, senti que podia prever já em uma idade respeitável, quando enterrei seu avô. Sofri muito naquela época, e foi por isso que o dom despertou em mim. Minha avó me contou antes, e agora estou contando a você. Mas por que você está me contando agora e não antes? Perguntou ela, intrigada. Minha avó me disse que esse segredo só pode ser revelado quando a neta estiver grávida. E a vida nasceu em você. É por isso que estou lhe contando agora, respondeu Nicole. Tudo bem, vovó, que seja como a senhora diz. E eu contarei tudo ao Tom quando voltar para a escola. O mais importante é que ele me apoie. Ela parou de chorar, disse a menina. Um dia depois, a garota estava indo embora. Apenas Nicole veio se despedir dela. Os pais ainda eram da opinião de que a garota deveria ser eliminada. Catherine tentou influenciar Jane, dizendo-lhe que um bebê sem pai é um fardo para o resto da vida e que ela não poderia se casar depois. Jane já havia se decidido. Logo a garota voltou para seu dormitório e, no dia seguinte, começou a estudar. Naquele mesmo dia, ela decidiu que não iria adiar a conversa com Tom e lhe contou francamente. À noite, os jovens se encontraram e Jane contou a ele que havia sido atacada por um homem em um carro. Sobre estar em uma situação interessante no momento. O rapaz olhou para ela com paixão, ele já esperava tudo isso, mas não isso. A moça não o apressou com uma resposta, pois percebeu que a notícia era inesperada e desagradável. Quando o jovem passou pelo primeiro choque, o homem disse: Você deveria ter me contado tudo de uma vez, em vez de esperar. Eu me sinto mal por ter escondido isso de mim por tanto tempo. Mas o mais importante é que eu concordo plenamente com seus pais. Não há necessidade de um bebê. Você é jovem o suficiente para ter outros filhos. Mas para mim, não para um bastardo. Não posso me livrar do bebê. Ele faz parte de mim. Disse Jane em voz baixa: Ou sou eu ou essa coisa em sua barriga? Pense nisso. Você nem mesmo sabe quais são os genes dele. Ele provavelmente crescerá e se tornará um gangster como o pai biológico. As histórias e profecias de sua avó são todas especulações, respondeu o cara secamente. Não achei que você fosse tão cruel.
Vovó disse muito bem, se um homem vale a pena e ama, ele fará qualquer coisa por sua amada. E você, aparentemente, não é um desses. Você está me fazendo escolher. Ele disse em voz baixa e se levantou do banco. Ele pensou que não havia mais sentido em falar. Mas, de repente, ele parou e acrescentou: diga olá para seus pais por mim. Eles são boas pessoas. E boa sorte na vida. Acho que nossos caminhos se separaram neste ponto. Não tenho mais nada a lhe dizer. Jane baixou a cabeça com orgulho e foi embora. Ela sentiu que ia explodir em lágrimas. Mas conseguiu reprimir o impulso de deixar as lágrimas escorrerem. Quando chegou ao quarto, a garota suspirou de alívio. Agora sua alma estava limpa diante de Tom. Mesmo que eles tivessem se separado por causa disso. Jane se matriculou na clínica para mulheres. Ela ligava com frequência para a avó, falando sobre sua condição. Com seus pais, a garota se comunicava menos. Ela se reconciliou com Sarah e lhe contou sobre a gravidez. A amiga repreendeu-a por muito tempo por não ter passado a noite com ela depois da infeliz briga. Ao mesmo tempo, Sarah prometeu apoiar Jane depois que o bebê nascesse. Se não fosse isso, os pais iriam fazer o mesmo. Os meses passaram voando. Estava na hora da formatura da faculdade. Os conhecidos da moça já sabiam de sua gravidez, pois sua barriga estava crescendo a cada dia. Jane estava ansiosa para voltar para casa com um diploma e dar à luz em breve. A menina, no fundo, agradeceu à avó por tudo e lembrou-se de como a parente lhe dissera que ela amara o bebê quando sentisse o primeiro movimento. Jane havia aceitado o bebê de todo o coração. Mas, como era natural de sua cidade natal, ela se deu conta assim que sentiu o primeiro empurrão no útero. A garota se formou na faculdade e estava feliz por estar de volta em casa. Ela não achava que haveria dor em sua família. No pátio, Jane viu um caixão no qual jazia sua amada avó. A garota parou de espanto. Como isso poderia ter acontecido? Ela não conseguia entender porque nada lhe havia sido dito. Jane correu até o caixão e gritou desesperadamente. As pessoas próximas se afastaram. Os moradores notaram que a neta de Nicole estava em uma posição interessante. As mulheres idosas da vizinhança murmuravam. Isso não passou despercebido pela filha do falecido. Ela ergueu os lábios e olhou para Jane que chorava. Enquanto isso, a menina gemia de dor. Vovó, por que não esperou por mim? A senhora prometeu me ajudar. Como vou ficar sem a senhora agora? Jane queria continuar, mas a mão do pai estava em seu ombro. A menina levantou a cabeça e disse: por que o senhor não disse nada? Se eu tivesse me atrasado alguns dias, não teria visto minha avó partir em sua última viagem. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Este não é o momento nem o lugar, disse o chefe da família, cabisbaixo. Após o funeral, as pessoas se dispersaram. Jane se voltou para seus pais. Ela queria saber por que eles não haviam telefonado para informá-la da morte da avó. A mãe da menina franziu a testa e respondeu em um tom abafado: a vovó morreu de um ataque cardíaco repentino. Ninguém esperava por isso. Nem ela nem nós não a informamos, porque sabíamos que você ficaria nervosa imediatamente. E íamos sugerir que você não viesse. Fique na cidade onde você estudou. Como assim, não venha? Mas vocês são minha família, minha irmã está aqui. Disse a garota, perplexa. Por que você tem que responder? Você não viu como os vizinhos estavam olhando para sua barriga? Eles sabem que você não é casada. Podemos esperar olhares de desprezo de meu pai e de mim. Ele se lembrou de sua irmã. Ela vai se meter em problemas. Eles dirão que ela tem uma irmã de virtudes fáceis, disse Catherine severamente. Mamãe, papai, vocês me mandam embora quando eu vou lhes dar uma neta muito em breve? Eu até sei o sexo da criança. Ainda com a mesma perplexidade, disse Jane. Naquele momento, o pai entrou na conversa. Ele sentia pena de sua filha, mas entendia a indignação de sua esposa. A reputação de sua família estava em jogo. Então Charlie tomou a palavra.
Não estamos renegando você. É que sua mãe vai lhe dizer como ela quer que seja. Com essas palavras, o homem olhou significativamente para sua esposa, que entendeu seu olhar. A mulher tossiu e falou: Jane, bem, pense em nós, sua irmã. Mary é apenas uma criança e será ridicularizada por sua causa. Sugerimos que você vá para outra cidade, arrume um apartamento e dê à luz lá. E nós diremos aqui na vizinhança que você se casou e deu à luz um homem, e nós ajudaremos um pouco com dinheiro e com o pai. Essa será a melhor saída em nosso caso. Vá em frente. Jane olhou para o pai e a mãe, que aguardavam sua decisão. A menina mal conseguia digerir o que estava ouvindo. Ela estava sendo expulsa pelos próprios pais. Jane se levantou, com um nó na alma. Ela achava que era para lá que deveria ir agora, às vésperas do parto. A garota olhou para os pais, que silenciosamente deixaram claro que não recuariam, pois era mais importante para eles ter uma reputação ilibada. Então Jane viu sua irmã, que havia ouvido toda a conversa, e se voltou para ela. Você também acha que eu deveria ir para um lugar desconhecido? Nossos pais sabem o que fazer, e eu estou do lado deles, disse Mary calmamente. Estou vendo, não preciso nem desfazer as malas, já que não as desfiz desde que cheguei aqui. Deixe-me passar a noite aqui. E partirei de manhã cedo. Disse a garota com uma voz abafada. E ela foi para seu quarto. Por um longo tempo, ela não conseguiu dormir. Ela estava perturbada pelo horror do desconhecido. Somente pela manhã a menina adormeceu e sonhou com sua avó, que lhe disse: não tenha medo de nada. Estou com você mentalmente, peça à sua mãe que me dê meu livro de orações. Quando você estiver doente, leia-o. A menina acordou desse sonho e, por algum motivo, sentiu-se aliviada com as palavras da avó. Jane procurou a mãe para pegar o livro de orações. Ela o estendeu para ela. Em seguida, Catherine tirou algumas anotações do bolso e as entregou à filha. Escondendo os olhos, a mulher disse baixinho: não é a primeira vez para você. Em algumas semanas, faremos mais transferências. Não nos julgue com severidade. Deixe as paixões se acalmarem agora e então tudo ficará bem. Ligue para nós toda semana, estaremos preocupados, horrorizados. Difícil de acreditar, mas obrigada e vamos em frente, respondeu a filha, com ar de saudade. Catherine tentou abraçar a menina, mas ela recusou o abraço. Ela apenas deu um beijo no rosto da mãe. E depois o pai. Ela se aproximou da irmã, esfregou-a no topo da cabeça e depois, desejando boa sorte a todos, deixou a casa dos pais. A garota seguiu em direção à estação de trem, pensando amargamente em seu destino. No caminho, lembrou-se de Sarah e pensou que talvez a amiga pudesse lhe dar algum conselho. Jane ligou para a amiga e lhe contou tudo. Jane ligou para sua amiga e lhe contou tudo. Ela imediatamente deixou claro que não poderia ajudá-la nessa situação. Jane chegou ao seu destino e comprou uma passagem de trem para a cidade onde ela acabará de se formar em medicina. A própria garota não entendia por que estava indo para lá. De repente, ocorreu-lhe que ela poderia recorrer à concierge da residência onde morava. Ela era uma mulher mais velha que a tratava com carinho. Jane decidiu que Lara era o nome da funcionária da instituição e que ela poderia lhe dar um quarto pela primeira vez. E então Jane pensaria em algo. Logo a garota estava sentada com a zeladora no dormitório, contando-lhe sua situação. A idosa ficou indignada com o comportamento de seus pais e falou duramente com ela. Que tipo de pessoas são essas? Não vivemos na Idade Média, meninos e meninas vivem em casamento civil há muito tempo. E quantas mulheres dão à luz filhos de namorados e os criam sozinhas? Não consigo entender meus parentes, como minha própria filha pode ser mandada embora com uma ninharia para viver. Vamos lá, não se preocupe. Vou pensar em algo. Mas não posso lhe dar um dormitório. Aqui é rigoroso. E eu valorizo meu trabalho. A garota, ao ouvir essa resposta, ficou triste, pois para ela essa era a única saída. Lara percebeu que a garota estava chateada, então, de repente, bateu na testa dela e exclamou: Ah,
a velha está completamente louca. O problema tem solução. É verdade que vocês não vão morar em apartamentos de luxo, mas também não vão morar na rua. Eu a levarei para lá. Já aviso que sou uma senhora rigorosa. Gosto que tudo esteja limpo e arrumado. Eu moro um pouco longe daqui. Levo 40 minutos de ônibus para chegar ao trabalho. Tenho uma casa de 4 quartos, onde eu moro em um quarto e meu filho no outro. Um deles é a sala de estar, mas o quarto é um quarto de hóspedes. Você concorda? Claro que sim, com entusiasmo, disse a moça. E então ela deu uma risadinha e continuou. Vou ter um bebê em breve. E não tenho dinheiro para pagar por ele. Não tem problema, você será uma empregada doméstica, poderá cozinhar, eu acho, e lavar o chão também. Você será paga. A propósito, farei um registro temporário para que você receba sua mesada. Em geral, nós viveremos, não morreremos. Disse a mulher idosa, que realmente sentia pena da garota. Jane, ao ouvir tal proposta da concierge, não pôde suportar e a beijou no rosto. Ela nunca havia sonhado com tal coisa. E agora a garota já estava instalada em um pequeno quarto, onde havia uma cômoda, um sofá e 2 mesas. Jane colocou as roupas na mesa e se virou para a dona da casa para oferecer ajuda. Mas a mulher acenou com a mão e lhe disse para descansar hoje. Em seguida, a garota tirou algumas notas de sua bolsa, das quais guardou 2 para si. O restante ela deu ao porteiro, que olhou para o dinheiro com espanto e perguntou: "E o que é isso?" Lara, bem, você nem sempre vai me alimentar de graça. Meus parentes prometeram transferir mais dinheiro para mim em breve, e eu lhe darei mais da metade de novo, respondeu Jane. Ah, bem, guarde esses papéis. Disse a proprietária com uma voz deliberadamente severa e continuou. Quanto aos honorários, já combinamos e agora você precisará de dinheiro. Afinal de contas, com o nascimento do bebê, você terá de comprar chapéus, macacões e outras coisas. E Deus não permita que você não amamente, então é muito dinheiro. Havia um raio de luz em sua vida na pessoa dessa senhora idosa. Lara estava preparando o jantar, sem pressa, fazendo perguntas à nova moradora, que respondia de bom grado. A conversa entre as 2 mulheres foi interrompida pela voz de um homem. Temos convidados muito inesperados e muito simpáticos. Este é meu filho e seu nome é Jack, disse Lara. Em seguida, ela apontou para Jane e continuou: "E essa moça vai morar conosco de agora em diante. Não precisa perguntar por que ou como. Ela lhe contará tudo. E não seja um incômodo, ajude a pôr a mesa, então vocês 2 não são suficientes para ter um homem na cozinha?" Exclamou Jack, 30 anos, e saiu correndo pela porta. As 2 mulheres riram e puseram a mesa juntas. Logo os 3 estavam jantando e conversando sobre as notícias locais. O homem estava lançando olhares discretos para a garota durante a refeição. A mãe do rapaz viu que o filho estava estudando a convidada. A própria Jane também sentiu Jack observando-a e tentou não corar de vergonha. Assim, Jane começou uma nova etapa de sua vida em uma nova cidade. Os dias passaram voando. A garota tornou-se amiga íntima da senhoria. Elas conversavam com frequência sobre o nascimento de uma menina, que a futura mãe já havia batizado de Love. Ela teve menos contato com Jack e Jane. O homem sempre chegava em casa bêbado. Nessas ocasiões, Lara suspirava e dizia: "A cobra verde do meu filho está me matando." Quantas vezes tentei conversar com ele, mas sem sucesso. Tudo o que ele faz é xingar e depois volta aos seus velhos hábitos. "Por que Jack bebe álcool?" perguntou Jane timidamente. Ele estava apaixonado por uma garota na escola, e eles se consideravam namorados. Mas Jack foi para o exército e a garota foi embora para se casar com seu amigo. É uma história piegas. Quando o filho voltou para casa após o serviço militar, ficou furioso. Mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Então Jack se casou com a moça para irritá-la. Eles viveram apenas 3 anos e se separaram. Não foi um bom casamento. Eu, pecaminosamente, pensei que ele havia se esquecido de sua namorada do ensino médio e suspirei baixinho.
Lara suspirou e ficou em silêncio. E o que aconteceu depois? Jack conheceu acidentalmente uma garota e a paixão começou entre eles. Naquela época, essa jovem mulher era divorciada. O filho dela começou a sair com ela e, depois de um mês, a vadia se rebelou contra Jack. Ele estava saindo com outra pessoa. Desde então, ele é viciado em álcool, disse a idosa. Bem, então ele deve ser tratado, disse Jane com firmeza. Sim, eu tentei de tudo, até fui ver as avós. Elas conversaram com ele, mas foi tudo em vão. Ele precisaria de uma boa mulher para controlá-lo. Com essas palavras, Lara olhou significativamente para a garota. Jane entendeu perfeitamente o olhar, mas fingiu não entender a dica da concierge. A jovem se acomodou perfeitamente no novo lugar, mas não se esqueceu de ligar para os pais. As ligações, no entanto, eram breves. Durante 2 meses, seu pai e sua mãe transferiram dinheiro apenas uma vez, e mesmo assim, apenas uma pequena quantia. Mas Jane estava feliz e, com essas pequenas migalhas, gastou as finanças com o dote da filha. Inesperadamente, chegou a hora do parto e a jovem foi levada para a maternidade. Logo nasceu uma menina saudável. Lara e seu filho levaram Jane para fora da maternidade. A mulher idosa orgulhosamente entregou à jovem mãe uma enorme sacola com o dote do bebê. A menina ficou emocionada e agradeceu à porteira do fundo do coração, prometendo que certamente lhe agradeceria no futuro. Jane recebeu uma mensagem de texto de seus pais, na qual estava escrito Congratulations on the birth of your daughter, parabéns pelo nascimento de sua filha. Beijos de sua família. A garota se sentiu incomodada com os parabéns tão secos de seus pais. Ela ainda sonhava com o carinho e o cuidado dos pais. A tia Lara percebeu que Jane estava sofrendo com a falta de cuidados dos parentes e procurou ser muito atenciosa com ela. Fazia 2 meses que a jovem havia se tornado mãe. Ela perdeu rapidamente os quilos extras que havia ganhado durante a gravidez. A proprietária observou com interesse como sua inquilina simplesmente florescia diante de seus olhos. Com frequência, o porteiro, sob um pretexto plausível, insinuava ao filho que prestasse atenção na moça. Olhe para Jane, que mãe linda e carinhosa, uma ótima anfitriã e uma esposa fiel, e ainda assim você a despreza. Estou vendo todas as suas virtudes. Você está sugerindo que eu deveria ser forçado a ser gentil com ela? Respondeu Jack com relutância. O homem percebeu que Jane havia mudado para melhor. Mas ele também percebeu que a garota não estava nem um pouco interessada nele. Lara decidiu que tinha de agir até que a garota encontrasse um pretendente ao seu lado. A dona da casa, depois de se isolar, conversou com Jane de longe. Você se tornou uma gata doméstica e tanto. Apenas um lar e uma filha. E quanto à sua vida amorosa? Você não é velha. E uma garota precisa de seu pai. É muito cedo para falar sobre isso. Meu bebê tem apenas 2 meses. Não vou me envolver em casos amorosos agora. Disse a moça com um sorriso, admirando o bebê, e quanto aos seus planos, a senhora não parou. Tia Lara, eu quero continuar meus estudos e me tornar uma médica, especificamente uma cirurgiã. Quando o amor estiver um pouco mais velho, começarei a me preparar para os estudos superiores, disse Jane com seriedade. Esse é um desejo maravilhoso. Sou a favor de que um profissional da área médica com formação superior viva aqui. Mas no que diz respeito à vida pessoal, ela não deve ser colocada em segundo plano. O tempo é efêmero. Acabei de dar à luz o Jack, e ele já é um belo cavalheiro. A propósito, por que você não dá atenção a ele? Ele parece uma criança quando vê você. Disse Lara zombeteiramente. Onde você quer chegar com isso? Você decidiu se tornar uma casamenteira, disse a garota rindo. Bem, não fique esperta, mas olhe para o Jack. Disse a concierge com seriedade. Ela esperava que uma pequena conversa sobre seu filho fosse um empurrãozinho para que Jane prestasse atenção no rapaz. O tempo passou e logo o aniversário de Love estava se aproximando. Ele ia completar 1 ano de idade. Jane decidiu ir à casa de seus pais para mostrar sua filha pessoalmente e não em fotos. Lara se opôs à viagem,
temendo que a menina ficasse lá e nunca mais voltasse. No entanto, suas previsões estavam erradas. Jane avisou seus pais com antecedência e eles a conheceram. Mas, por algum motivo, a menina não sentiu que seus pais estavam esperando sua visita. Jane não entendia o distanciamento, eles não lhe diziam barbaridades, mas ela também não ouvia palavras de amor. A neta também foi tratada com restrições pelos pais. A garota ficou na casa por 2 dias e, alegando assuntos urgentes, foi embora. Uma recepção muito diferente a aguardava na casa de Lara. A mulher, em homenagem à chegada de Jane, assou um ganso no forno, fritou tortas com repolho e abriu os picles. A garota ficou agradavelmente surpresa. E na porta ela foi recebida por Jack com um enorme buquê de flores. Estas são as garotas mais bonitas do planeta. Ele disse a ela. Não seja boba. Envergonhada, Jane disse e aceitou o buquê. Logo a dona da casa convidou todos para a mesa. Lara perguntou à moça sobre a reunião com seus pais, mas ela rapidamente mudou de assunto, e então a jovem disse que, assim que sua filha tivesse 1 ano e meio de idade, ela a colocaria em uma creche, e ela mesma iria para a faculdade de medicina. Jack educadamente lhe perguntou exatamente o que ela queria ser. Eu quero salvar vidas. Sonho em ser uma cirurgiã de primeira classe. A garota respondeu com vergonha. Para que serve um berçário? Exclamou Lara e continuou, uma menina tão pequena não pode fazer nada nessa idade. Ela vai tossir mais tarde. Sim, espirra, e você vai à farmácia comprar remédio para correr. Estou aposentado há muito tempo e trabalho meio período na casa de repouso para socializar com as pessoas. Vou sair do meu emprego e ficar em casa. Portanto, terei um novo emprego para cuidar do Love. Leremos histórias e brincaremos com bonecas. De qualquer forma, o que vamos fazer a respeito disso é ir em frente e fazer a escola dela. Estou um pouco envergonhada. Você já fez tanto por mim, disse Jane, chorando, a mamãe tem razão. Ela cuidará do Love, e você vai para a escola. E não derrame nenhuma lágrima. A voz de Jack soou. Obrigado a vocês dois. Mas pelo menos vou tentar conseguir um emprego. E se eu conseguir, estudarei de manhã. E trabalharei à tarde para ganhar um pouco de dinheiro. Ela disse. Não há empregos de meio período, há um homem em casa, então ele tem que sustentar a família, disse Jack com uma voz deliberadamente séria e olhou para a jovem. Ele usou a palavra família de propósito para ver a reação de Jane, que entendeu o significado do que ele estava dizendo e sorriu em resposta. Depois dessa conversa, Jack começou a cortejá-la abertamente. Ela não resistiu, mas também não deu nenhuma esperança de um relacionamento. O homem, por um lado, estava com raiva, mas, por outro lado, estava animado, pois queria ter a sua. Literalmente 1 mês depois, Jack percebeu que Jane cedia posições e logo a beijou pela primeira vez. A garota há muito tempo ousava dar esse passo, pois não tinha certeza de seus sentimentos pelo filho da tia Lara. Mas, ao mesmo tempo, ele não era desagradável para ela. A própria Jane não entendia por que ele retribuía a gentileza. Depois de um tempo, os jovens já estavam dividindo a cama. Lara estava feliz. Há muito tempo ela sonhava em ver a moça como sua nora, e agora isso estava bem perto de acontecer. A velha senhora esperou que o casal se apresentasse no cartório para se tornar uma família completa. E esse dia chegou. 3 adultos estavam reunidos ao redor da mesa, e Amor estava brincando no chão com baldes. De repente, o homem disse, mamãe, eu pedi a Jane em casamento. Ela disse que sim. A jovem ainda não estava pronta para que a aposentada ouvisse a notícia. Então ela olhou para Jack. Tia Lara exclamou animada, eu estava esperando por isso, finalmente. Eu os parabenizo de coração. Obrigada, tia Lara, disse Jane timidamente. Pare de me chamar de tia. De agora em diante, eu sou sua mãe e você é minha filha, disse a mulher mais velha, alegremente, acrescentando, então, agora o Amor vai levar o nosso nome. Você vai adotá-la,
filho, não vai. Jack se sentiu constrangido, mas não tinha a menor intenção de reconhecer Love como sua filha. Jane percebeu o momento embaraçoso e veio em socorro do homem. Tia Lara, Love manterá seu nome. Foi o que Jack e eu decidimos. Você está me chamando de tia novamente. Tudo bem, a decisão sobre o bebê é sua. Embora eu ache que, enquanto a criança for pequena, é melhor deixá-la chamar o pai de papai, disse a senhora idosa. Logo Jane estava deitada na cama com Jack. O noivo já havia adormecido há muito tempo, e ela ficou se perguntando se havia feito certo em fazer um acordo com o homem. Mas então ela pensou que deveria contar aos pais. Talvez essa notícia mudasse a atitude deles. No dia seguinte, a garota ligou para a mãe e disse que se casaria muito em breve. Jane perguntou se eles iriam ao casamento. Catherine fez alusão à agitação do trabalho e sugeriu que os próprios jovens fossem visitá-los na cidade. Jane aceitou a proposta de sua mãe. Um mês depois, o casal se inscreveu. A festa foi realizada em um pequeno café e, 3 dias após a cerimônia de casamento, a jovem família já havia chegado à casa do pai de Jane. A moça sentou-se orgulhosamente com o marido no sofá, segurando a filha no colo. Os pais fizeram várias perguntas ao casal. Eles responderam lentamente. Então Jane pediu ao marido que ficasse com seus parentes, e ela mesma disse que queria ir ver o túmulo de sua avó. E ninguém se opôs. A moça foi rapidamente ao cemitério e encontrou o túmulo. Ela se sentou em um banco. Olhou para as fotos de sua avó e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela as enxugou. Em voz baixa, ela disse: Olá, vovó. Vim visitá-la. Desculpe-me por não vir aqui há muito tempo, mas moro em outra cidade. Quero que a senhora fique feliz por mim. Agora tenho uma família completa, um marido e uma filha amada. Lembro-me de você com muita frequência e, às vezes, até falo com você, mas você não me responde. Lembro-me perfeitamente de sua revelação de que em breve eu teria o mesmo dom que você. Mas isso ainda não aconteceu. Pensei que isso aconteceria quando minha filha nascesse, mas não houve milagre. Depois, pensei que me casaria e que isso aconteceria. Mas, novamente, nada. Aqui a garota estava em silêncio e parecia que alguém a estava chamando. Mas houve silêncio. Depois de alguns momentos de silêncio, ela falou novamente. Talvez essas não sejam as emoções que despertaram o dom em mim. Mas eu amo sinceramente minha filha e fiquei feliz quando o bebê nasceu. Quanto ao meu marido, não posso dizer nada. Gosto dele, mas será que o amo? Não tenho certeza. Você me perguntará por que me casei com esse homem. Mas mesmo aqui eu não vou lhe dar uma resposta porque não sei. Naquele momento, a garota ouviu seu nome novamente. Jane se levantou do banco e olhou em volta, mas não havia ninguém. Ela ficou um pouco assustada e pensou que talvez fosse um sinal de que logo receberia um presente como o de sua avó. Depois disso, a garota correu para se despedir do marido, prometendo à avó que voltaria para visitá-la em breve. Jane e sua família ficaram na casa de seus pais por 2 dias e depois foram embora, sem conseguir falar com sua mãe com confiança. Ela sentiu novamente que estava indo embora, não para a casa de seu pai, mas para a casa de estranhos. A jovem afastou esses pensamentos de si mesma e tentou acreditar que seus pais a amavam tanto quanto amavam sua irmãzinha. Mas essa fé se desvanecia a cada encontro ou telefonema. A família voltou para casa. Jane começou a se preparar para o exame de admissão à faculdade de medicina. A jovem queria ardentemente realizar um sonho acalentado. Parecia-lhe que, assim que estudasse, seus pais mudariam de atitude em relação a ela. E Jane conseguiu. A jovem entrou no instituto. O tempo passou. Jack trabalhava. Lara cuidava de Love, e Jane estudava com afinco. Alguns anos se passaram e a menina foi para o jardim de infância. Jane se formou no ensino médio e conseguiu um emprego como cirurgiã em um hospital. Ela continuava ligando para os pais para contar as novidades, mas não sentia nenhum entusiasmo do outro lado da linha.
Um ano se passou enquanto a jovem trabalhava e, certa vez, quando voltava de seu turno, ouviu uma conversa entre a sogra e o filho. Lara disse calmamente: já está na hora de você ter um segundo filho. Embora eu já tenha uma neta, amor, ela precisa de um irmão ou uma irmã. Bem, essas perguntas não são para mim. Conversei sobre isso com minha esposa, mas ela não me responde. Ela diz que não é o momento certo, deixe-me falar com ela. A mulher disse calmamente: faça o que você quiser. Disse o homem com indiferença. Jane tossiu baixinho para avisar a dona da casa que estava chegando. A dona da casa saiu para o corredor e começou a falar alegremente sobre as conquistas de Love até o momento. Lara convidou a cunhada para jantar. Jane queria convidar o resto da família, mas a aposentada disse que eles já haviam jantado. As duas mulheres se sentaram na cozinha, e a sogra não deixou a conversa para depois. Ela perguntou diretamente: filha, vocês moram juntas há tantos anos e não têm filhos. Parece-me que agora é o momento certo. Enquanto eu ainda tenho forças para ajudar a criá-los, mamãe, acho que é o momento certo, mas não está funcionando, respondeu Jane, cansada. Ela não estava com vontade de falar sobre isso. Você é médica. Pegue isso e vá para a clínica, para se consultar sobre esse assunto. Talvez você precise tomar algumas vitaminas. E então, se Deus quiser, tudo ficará bem. Lara disse em voz baixa. Tudo bem, mamãe. Vou fazer isso logo, disse a mulher e foi jantar. Mas o tempo estava passando e Jane não tinha pressa de ir à clínica pré-natal. Naquela época, ela mesma não sabia se queria ter filhos ou não. Além disso, seu esposo começou a se apegar a um pequeno e, de vez em quando, ao álcool. Essa circunstância assustou Jane, porque essa cobra verde na família, de tempos em tempos, gerava conflitos em um lugar vazio. Lara podia ver que o casal não vivia mais o idílio que existia desde o início. Ela se aventurou a falar com a cunhada novamente. A idosa lhe disse que os conflitos se deviam ao fato de Jane viver apenas para seu trabalho e passar muito pouco tempo com o marido. A aposentada falou muito mais e por muito tempo, e finalmente acrescentou que Love estava prestes a completar 9 anos e ainda era a única filha da família. Jane entendeu perfeitamente a insinuação da mãe, mas não disse nada em resposta. E logo houve outro escândalo entre os cônjuges, com Jack acusando sua esposa de frieza e incapacidade de lhe dar um filho. Jane ficou furiosa com essas palavras e também disse muitas coisas desagradáveis. A mulher se sentiu péssima após a briga. Ela pegou o livro de orações de sua avó e dele caiu um bilhete escrito com sua própria letra. A mensagem dizia: quando a vida lhe parecer completamente tola e absurda. Então não jogue lama em todo o mundo, mas tente entender a si mesmo. Talvez você mesmo tenha feito algo errado e agora quer encontrar alguém para culpar? Pense nisso. Minha neta favorita. Jane olhou para o pedaço de papel com perplexidade. Não importava quantas vezes ela o folheasse, ele não continha aquela mensagem. A mulher acenou com a cabeça e ela pensou que fosse algum tipo de obsessão. Mas então ela encontrou uma explicação razoável, que talvez fosse culpa dela mesma por não ter encontrado o bilhete quando estava folheando o livro sem prestar atenção. Jane pensou na mensagem de sua avó e, de repente, percebeu que ela mesma era culpada pelo que estava acontecendo em sua família. E seu marido estava certo. Jane ficou atônita com a descoberta. Pois toda a verdade estava escancarada. A mulher simplesmente não amava Jack. Ela havia se casado apenas em gratidão a Lara, que não a abandonara em seu momento de necessidade. Somente agora Jane percebeu que não queria compartilhar a cama da família com o marido. Jane se deu conta de que, se contasse sua decisão de se divorciar da sogra, seria uma punhalada nas costas da velha senhora. A moça procurou agonizantemente por uma saída. Ela sabia que não queria viver assim. Como Jane e seus pensamentos sinuosos, Jack saiu de casa e gritou para os colegas que esta noite chegaria tarde. A sogra e a nora sabiam o que isso significava. Jack iria a um bar e beberia até ficar bêbado. Jane, por sua vez, decidiu que era melhor se distrair no momento. Conversar com a filha sobre seu progresso na escola.
Eram quase 10 horas da noite. Love estava dormindo em seu quarto. As duas mulheres assistiram ao programa e esperaram o retorno de Jack. Cada uma delas se perguntava em que condições o homem chegaria. Mas então o telefone tocou. Jane em seu celular. Ela olhou o número. Desconhecido. Uma mulher atendeu. Olá, estou ouvindo. É a Jane? Uma voz masculina desconhecida respondeu brevemente. Sim, sou eu. Com quem tenho a honra de falar? Jane atendeu e sentiu um frio arrepiante tomar conta de seu coração. Seu marido foi atropelado por um carro e morreu na hora. Encontramos o número dele no celular, fomos à identificação, disse uma voz masculina, e então eles nos disseram para onde ir. Jane olhou para a sogra. Ela não sabia como fazer a denúncia. Mas a aposentada entendeu e apertou seu coração. Jane chamou rapidamente uma ambulância, a idosa foi hospitalizada e depois tudo ficou em um borrão. A fila, o funeral. Lara não pôde se despedir de seu filho, pois ele havia sofrido um ataque cardíaco naquele dia. A mulher estava em tratamento intensivo quando Jack foi enterrado. Jane foi imediatamente ver a idosa após o funeral e o velório. E Lara só melhorou 4 dias depois. A idosa havia envelhecido diante de seus olhos. Jane olhou para a sogra com dor. Ela viu como a mulher estava arrasada com a perda do filho, mas não conseguiu aliviar seu sofrimento. Ela apenas acariciou o braço de Lara. Alguns dias depois, a mãe de Jack recebeu alta. Jane foi buscá-la no hospital. As duas mulheres se sentaram à mesa de jantar em casa, olhando para a foto do homem morto. De repente, sua sogra lhe perguntou em voz baixa: Você não vai me deixar? Que tipo de pergunta estúpida é essa? Uma pergunta por uma pergunta, respondeu Jane. Você não me engana, filha. Sei que você não amava meu filho nem um pouco. Você se casou com ele por gratidão a mim. Eu percebi isso, porque uma mulher apaixonada por um homem tem um olhar especial. Você não amava. Jane ficou em silêncio. Ela não tinha nada a dizer. Ela não queria enganar Lara, pois a amava como se fosse sua própria mãe. A aposentada ergueu os olhos e olhou para a cunhada com firmeza, com lágrimas escorrendo pelos olhos. A menina se levantou da cadeira e abraçou a mãe com estas palavras: Eu não vou deixá-la. Você substituiu minha mãe e ama minha avó. E para onde iremos sem você? Nem pense que vamos sair desta casa. Nós ficaremos juntos. Obrigado, minha filha. Obrigado por seu bom coração. Esta é sua casa. Você sabia que ela seria sua e o amor sussurrou para Lara. 2 meses após o funeral de Jack, a viúva e a mãe do falecido, bem como Love, estavam aprendendo a viver sem um ajudante masculino. Jane, para não se culpar pela morte do marido, começou a ficar no trabalho cada vez mais tarde. Ela acreditava que, naquele dia fatídico, estava parcialmente envolvida na morte do marido, porque houve uma grande discussão entre eles, e Jane disse muitas coisas desnecessárias, dando a Jack outro motivo para beber álcool. Mais uma vez, refletindo sobre o assunto, ela o compartilhou com sua sogra, que o ouviu atentamente. Assim que Jane terminou sua narração, Lara disse severamente: Não quero ouvir mais nenhuma bobagem. Sim, ele é meu filho. E não importa o quanto ele seja desagradável comigo, ele é do meu sangue. Mas não vou deixar que você se martirize por causa disso. Jack não ficou parado com a boca aberta. Ele foi até o bar e começou a beber. E foi sua escolha alimentar sua dor. E, por mais monstruoso que pareça, foi sua própria estupidez que o matou. Se ele estivesse sóbrio, não teria sido atropelado por um carro. E outra coisa. Você não saiu naquele dia após a briga e bebeu bebida alcoólica. Essa é sua conclusão. Obrigado, mamãe. É como se a senhora tivesse tirado uma pedra da minha alma. Disse a nora em voz baixa. A garota realmente se sentiu melhor depois dessa conversa. Ela se arrependeu de não ter conversado com Lara dessa forma antes. 1 ano havia se passado desde a morte de Jack. Jane ainda estava trabalhando no hospital.
Sua filha estava na escola, a aposentada estava em casa cuidando dos afazeres domésticos. E um dia, Jane chegou em casa de mau humor. A sogra já havia estudado bem a nora, e Jane tinha algo a dizer, mas não queria responder. Lara não insistiu. Jane não estava de bom humor há muito tempo. Era evidente que algo a estava consumindo. Finalmente, ela não aguentou e se voltou para a sogra. Minha mãe me ligou hoje e pediu que eu cuidasse da minha irmãzinha. O que você quer dizer com isso? Ela é adulta, não tem 15 anos. De qualquer forma, ela quer ir para a cidade grande. Quero dizer, aqui. Ela está cansada de viver no campo. E aqui estou eu. Então, a mãe dela me pediu para acolher a Mary. Eu disse a ela que a casa não era minha, e minha mãe imediatamente começou a implorar para que eu ajudasse, porque ela e meu pai estavam preocupados com Mary, disse Jane nervosa, acrescentando, eu poderia ter pedido esse favor a você. Mas Mary é uma criança mimada e, ao mesmo tempo, não posso recusar os pais dela, afinal, eles vieram me pedir ajuda. A senhora idosa, assim que ouviu as palavras da nora, ficou empolvorosa e até se levantou da mesa agitando as mãos, dizendo que é necessário ser tão insolente. Desculpe-me, filha, mas eles são seus pais e devem ser honrados de qualquer forma. Mas como eles podem pedir tal coisa, se eles mesmos, em algum momento, jogaram a própria filha de barriga para baixo em uma direção desconhecida e nem mesmo se interessaram pelos assuntos dela? E agora que ela está de pé e ganhando um bom dinheiro, eles precisam de sua ajuda para criar uma irmã mais velha. Não consigo entender isso. E a senhora é a Madre Teresa. Entendo o fato de ajudar seus pais financeiramente. Mas cuidar de uma pirralha mimada é demais. Além disso, sua Mary não estava exatamente interessada em seus assuntos. Jane ouviu esse diálogo irritado e de repente começou a rir. Sua sogra olhou para a moça com perplexidade, mas não conseguia entender o que era tão engraçado, disse ela. A visão da nora, e a compreensão da mulher mais velha ainda mais engraçada, só quando ela parou de rir, Jane disse-me você falou com tanta emoção. Foi realmente hilário. Se eu soubesse que você reagiria de forma tão violenta, não teria lhe contado sobre a ligação. Entendo sua indignação, mas não posso me afastar. Eles são minha família. Eu entendo tudo isso, filha, mas não quero aturar uma pirralha mimada. Especialmente porque amor mora aqui. E não quero que ela pegue um mau exemplo da Maria. Mas isso depende de você, porque esta casa é sua. E você é o legítimo proprietário. Mas eu o aviso, se Maria se aproximar de nós, não vou deixá-la escapar. Lara disse severamente. Vamos fazer isso de outra forma. Maria não vai morar aqui. Eu me preocupo mais com seus nervos e seu coração doente. Vou conseguir um apartamento para minha irmã e forçá-la a conseguir um emprego. Ela ficará em liberdade condicional por 3 meses. E se ela for viver em casa, festejando com rapazes, não a ajudarei mais. Por mim, tudo bem. Jane disse. Mas só se for esse o caso, então não há objeção. Mas veja, eu ouvi dizer que só 3 meses e não mais. E isso é muito. 1 mês teria sido suficiente. Jane ligou para a mãe naquele mesmo dia e lhe contou sua decisão. Catherine agradeceu-lhe de forma concisa e disse-lhe que Mary partiria em 2 dias, e que ela deveria encontrá-la. A garota não conhecia a cidade e poderia se perder. Jane riu mentalmente com isso e depois pensou com amargura que, quando estava grávida, quando foi expulsa da casa do pai, eles não se preocuparam tanto com ela. Logo Mary alugou um apartamento de 1 quarto. Ele avisou que ela tinha 3 meses para encontrar um emprego. Ele acrescentou que poderia conseguir uma babá para ela no hospital. Mary, no entanto, fez uma careta e disse, eu só preciso tirar o barco de debaixo de mim, tudo o que tenho de fazer é tirar o barco de debaixo dos doentes. Não, 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 não. Quero um emprego decente. Quero um emprego decente. Você deveria ter ido para a faculdade em vez de dançar. Terminei um curso de extensões de unhas e nem sequer consegui. Em todo lugar que você vai,
você tem que trabalhar duro e não fazer nada. De qualquer forma, eu lhe dei 3 meses de aviso prévio, Jane disse severamente e deixou a irmã sozinha no apartamento. Jane presumiu que Mary não gostaria de trabalhar. E foi o que aconteceu. A irmã mais nova ligou 2 semanas depois para dizer que precisava de dinheiro. Jane se perguntou para onde teriam ido as finanças dos pais. Mas Mary lhe disse que os preços eram exorbitantes aqui na cidade. E que, para encontrar trabalho, era preciso pegar muito transporte. Tudo mentira. Jane ouviu e relatou que era bastante e aconselhou a gastar com moderação, pois ela não ganhava 1 milhão. Essa conversa entre as 2 irmãs foi ouvida por Lara, que também percebeu que Mary não estava procurando emprego e só tinha vindo para se divertir. A mulher mais velha balançou a cabeça, mas não disse nada sobre isso à cunhada. Jane já havia percebido tudo sozinha, então ligou para a mãe e disse: "E não posso sustentar minha irmã. Não posso sustentar minha irmã, pois estou criando minha filha sozinha. E minha sogra só me ajuda. E não quero gastar dinheiro com festas. Você é minha irmã. Como pode se recusar a ajudar? Você não tem vergonha? Seu pai e eu a criamos e acabamos com um pedaço de pão para que você pudesse ir para a faculdade de medicina", disse Catherine com raiva. "Mamãe, não vamos falar sobre isso. Se você precisar de ajuda, eu a ajudarei. Mas só se a minha irmã for sincera. Caso contrário, eu começarei a ajudá-la. E você dará a Mary." Com essas palavras, Jane desligou a conexão. Ela se sentiu atormentada por ter falado de forma rude. Mas não conseguiu encontrar outra saída. Logo Mary foi para a casa dos pais, mas, ao mesmo tempo, tendo dito muitas coisas pouco lisonjeiras em sua direção para a irmã mais velha, mais alguns anos se passaram. Love estava na 6ª série. Jane continuou a trabalhar como cirurgiã no hospital. Tudo o que ela conhecia era o trabalho e as tarefas domésticas. Sua sogra estava preocupada com ela, e ela vivia exclusivamente para eles, sem organizar sua vida pessoal. Lara decidiu falar com relutância. Ela falou com Jane quando a mulher chegou do trabalho. "Filha, sou muito grata por você estar indo bem no trabalho e por ser uma mãe amorosa. Mas há uma coisa que eu gostaria de lhe dizer. Veja, a vida continua e você está sozinha o tempo todo. Você não pode fazer isso. Você deveria sair com uma amiga e se divertir. Talvez você conheça um homem." "Mãe, está falando besteira? Estou feliz com minha vida do jeito que ela é. Não preciso de nenhum homem." "Pomposo", disse Jane. E ela estava irritada com essa conversa. Em algum lugar de sua alma, Jane sonhava com um amor grande e brilhante. "Não sou eu quem diz heresias, é você, filha. Você não pode se arruinar. Você ainda é jovem. E parece estar bem. Vamos parar com essa conversa. Eu lhe peço. Vamos conversar sobre isso mais tarde", disse a cunhada, um pouco irritada. Depois dessa conversa, 3 meses se passaram, e Jane estava no trabalho, terminando outra tarefa. A mulher sonhava em chegar em casa mais cedo, para se deitar e descansar, pois estava muito cansada naquele dia. Assim que o turno terminou, a mulher saiu correndo do hospital e correu para o ponto de táxi. Jane não se permitia dirigir um carro para casa, pois considerava isso um luxo inaceitável. Embora naquela época ela já estivesse ganhando um bom dinheiro. Mas naquele dia ela estava muito cansada do trabalho e cuspiu em seus princípios. Jane foi até o carro mais próximo e abriu a porta, onde viu um homem encostado no jornal, cochilando. A moça ficou ali parada por um momento, mas quando viu que o motorista estava ignorando, decidiu usar outro carro. E ela só queria fechar a porta, enquanto o motorista se pronunciava sem levantar a cabeça. E por um longo tempo nós pensamos. "Entre no carro e peça um endereço. Achei que você estava dormindo e não se importava com os passageiros", disse Jane, e a perua também pensou assim. "Senhora, sabe o que aconteceu com a ave?" "Estou ouvindo. Para onde quer que eu a leve?" disse o homem, que já havia levantado a cabeça e estava olhando para a mulher. "Não vamos nos familiarizar.
Há muitos carros por perto, assim como motoristas de táxi. Então, posso encontrar outro motorista de táxi? Oh, você, senhora de mau humor. É um bom negócio. Sente-se e diga o endereço. A mulher entrou no carro. Ela disse o nome da rua e da casa. O carro deu partida. Eles dirigiram sem conversar. E somente quando estavam a alguns minutos de seu destino, o homem perguntou se era possível encontrá-la. A passageira respondeu negativamente. Ela não queria se comunicar com o homem de forma alguma. O motorista não insistiu e logo chegaram ao seu destino. Jane pagou. Ela saiu do carro. Quando chegou em casa, já havia se esquecido do homem. No entanto, Jane iria se encontrar com esse homem mais uma vez. E isso aconteceu no dia seguinte, quando a mulher terminou o trabalho, saiu do hospital e foi para o ponto de ônibus. Mais uma silhueta masculina apareceu na frente dela, bloqueando seu caminho. Jane olhou para o homem e ficou surpresa ao reconhecer o motorista que a havia levado para casa ontem. O homem estava segurando um buquê de rosas na mão e o estendeu para ela. Os representantes do sexo forte tentaram encontrá-la, mas não na rua. Enquanto isso, o homem, sorrindo, disse: Alex, a quem você acusou ontem de familiaridade. Deixe-me levá-la para casa hoje, mas sem pagamento, e por que está sendo tão engraçado comigo? Sem sorrir, a mulher disse severamente: Eu gostei de você. E não tenho o direito de fazer com que a pessoa com quem simpatizo seja simpática. Disse o estranho: Você tem um jeito interessante de fazer conhecidos. Mas não funcionou comigo. Agora me deixe passar. Meu marido está me esperando em casa, disse Jane, ainda severa. Ninguém nunca lhe disse que não é bom mentir para estranhos? O que o faz pensar assim? Você viu que a aliança estava na mão errada para uma mulher casada? Bem, parabéns a você por ser observador. Você está certo, não sou casada, mas tenho um namorado me esperando em casa, disse ela com um pouco de sarcasmo. Isso não tem nada a ver com seu anel. Agora peço que tenha piedade do cavalheiro, porque enquanto estivermos discutindo com você, meu cavalo de ferro pode ser parado. Ele está estacionado no lugar errado. E, com essas palavras, o homem apontou para o lado onde a carruagem estava estacionada. Jane de repente começou a rir, o que não fazia há muito tempo na presença do sexo masculino, e caminhou resolutamente em direção ao carro. Os dois se aproximaram do carro. A mulher, sem pedir, abriu a porta e entrou. O motorista ocupou o assento do motorista e comentou surpreso: Você não é apenas uma mulher bonita, mas também corajosa. O que a faz pensar assim? Você acabou de entrar no carro. E se ele não for meu, é sim. Eu também sou observadora, porque me lembrei do seu carro ontem, disse Jane alegremente. E, de repente, ela percebeu que estava flertando com o estranho. O homem sorriu de volta e ligou o carro. E eles partiram. No caminho, o casal começou a se conhecer. Jane descobriu que o nome do motorista era Alex. Ele trabalha como motorista de táxi. Ele tem 33 anos de idade. Quando ele disse sua idade, também brincou dizendo que tinha a idade de Cristo. A mulher sentiu uma facilidade tão grande de comunicação com seu novo conhecido que lhe pareceu que ele era o príncipe branco que finalmente a havia encontrado e que a salvaria da solidão. Quando chegaram à casa de Jane, ela não queria se separar dele. A garota se ofereceu para levar o primeiro. E ele não foi recusado. O casal dirigiu pela cidade por um longo tempo. A mulher até esqueceu a hora. Uma ligação telefônica a fez lembrar. Era um telefonema de sua sogra, que estava esperando a nora em casa há muito tempo e não estava lá. Jane, sem pensar, mentiu que hoje era um dia difícil no trabalho e que teria de ficar até mais tarde. A moça lhe prometeu que chegaria em casa muito em breve. A mulher se separou dos novos conhecidos com relutância. O homem também estava relutante em deixá-la ir. Jane prometeu a Alex que eles se viriam novamente amanhã. A mulher voou rapidamente para casa. Ela estava de bom humor. Sua sogra percebeu imediatamente e lhe perguntou: Por acaso você vai ser promovida? Por que você está brilhando? Vamos lá,
Mamãe, que tipo de promoção? Apenas um paciente se recuperou e com esse bom humor besteira, disse a mulher. Ela não queria, naquele momento, dedicar à sogra seus assuntos amorfos, ou seja, que ela gostava do homem. No dia seguinte, Jane se encontrou novamente com Alex e voltou tarde para casa. E então isso começou a acontecer cada vez com mais frequência. Lara podia ver que havia uma mudança na vida de sua nora. A idosa já havia adivinhado que a nora tinha um homem. Depois de mais uma chegada tardia, a aposentada disse casualmente: "Talvez você possa trazer o seu jovem para conhecê-la, porque você inventa motivos elaborados para o seu atraso, como uma colegial." "Mãe, do que está falando?" "Estou muito atrasada para o trabalho", disse Jane. "Foi o que eu pensei. O belo carro que vem aqui todos os dias também é uma coincidência. E eu também tenho visão ruim, pois minha filha sai do carro." "Mas devo confundi-la com outra pessoa", disse a sogra, sorrindo. "Você não pode esconder nada de si mesma." "Você é como Matari", disse a nora, rindo. E então a jovem prometeu que muito em breve traria um homem para conhecê-la. A própria Jane percebeu que não era uma boa ideia encontrar Alex às escondidas. Mas ela esperou que ele tomasse a iniciativa. Mas o rapaz não estava com pressa de fazer isso. Assim, a garota decidiu que teria de conversar com Alex sobre o assunto. Em outra reunião, Jane fez uma pergunta direta: por que Alex não está querendo conhecer seus parentes? Ela esperou por uma resposta honesta do escolhido. Mas o homem se recusou a responder. Como a mulher não deu atenção a esse fato, ela pensou que o amado ainda não estava pronto para isso. No entanto, depois de se encontrar com Alex, 3 meses se passaram, e ele ainda não se apressou em se encontrar com a sogra e a filha. Jane, em meu coração, estava preocupada com isso e realmente queria criar uma família com seu amado. E a mulher também sonhava loucamente em engravidar de Alex, mas não conseguiu. Jane decidiu ir a um centro de aconselhamento para mulheres. Depois de examiná-la, ela descobriu que não podia mais ter filhos. Essa notícia foi um grande choque para a mulher. Afinal de contas, ela não tinha problemas de saúde. Ela leva um estilo de vida saudável. E agora esse diagnóstico. Jane sentou-se em casa e pensou tristemente no que os médicos haviam lhe dito. Foi então que o livro de orações de sua avó chamou sua atenção. A mulher pegou o livro nas mãos, encostou-o no peito e imediatamente se lembrou das palavras da avó. "Você não se arrependerá de não ter se livrado dessa criança." Isso havia sido dito sobre o amor. E Jane se deu conta. Porque um parente havia dito aquilo. Ela soube então que, depois que sua filha nascesse, Jane nunca mais poderia ter filhos. A mulher só agora percebeu por que Nicole não havia contado toda a verdade imediatamente, mas ela não queria traumatizá-la naquele momento. Jane estava em um estado de prostração. Ela não seria capaz de dar um filho ao homem que amava. Ela mesma não conseguiria ser mãe novamente. A mulher decidiu que precisava banir esses pensamentos e que seria mais fácil fazer isso se ela simplesmente desse uma volta pela cidade. Sem pensar muito, ela se vestiu rapidamente e avisou a sogra e a filha que ficaria fora por um tempo. Jane saiu para passear, revirando os próprios pensamentos na cabeça. Ao ver um carro vermelho que lhe parecia familiar, ela começou a se aproximar rapidamente. Ela queria surpreender Alex, e de repente, a mulher parou. Jane, dentro do carro, viu o escolhido, mas não viu ninguém. E ao lado da garota loira com quem o homem se beijava apaixonadamente, a mulher observou a cena por alguns minutos, depois deu a volta e dirigiu para casa. Jane queria soluçar, mas não havia lágrimas. Ela queria gritar, mas também não conseguia. Ela chegou em casa arrasada. Foi silenciosamente para seu quarto e se sentou à mesa. Entrou a sogra, que tinha uma habilidade extraordinária de reconhecer o humor da casa. A aposentada percebeu imediatamente o que havia acontecido. E, em voz baixa, ela disse: "Não fique quieta. Conte-me, não há nada para contar." Mamãe se apaixonou por um mulherengo, ela acabou de vê-lo dando uns amassos no carro com uma garota. E a outra notícia é que eu não fui feita para ter filhos.
É por isso que não lhe dei uma neta ou um neto no meu tempo. Disse a nora com uma voz triste, você está se fazendo de bobo novamente. Você me deu uma neta, Love. E sou grata a você por isso. E a Deus também. Quanto ao seu namorado, eu não gostei dele logo de cara, porque ele não se apressou em nos conhecer. Quando um homem ama, ele quer saber tudo sobre sua amada. Seu namorado fez exatamente o oposto. Ele não se importava com sua família. Quanto a você se apaixonar, parece-me que não é amor, mas paixão, porque você está sozinha há muito tempo. Disse a mulher e abraçou a cunhada. No dia seguinte, Jane, contra todas as probabilidades, esperava uma ligação de Alex. Mas não recebeu nenhuma ligação de Alex, nem por mais 3 dias. A mulher tentou afastar os pensamentos sobre o infiel escolhido, mas ainda assim voltou a eles. Alex apareceu inesperadamente. O homem esperou por Jane do lado de fora do trabalho e, como se nada tivesse acontecido, estendeu a mão para beijá-la. A mulher empurrou Alex para longe, ele olhou intrigado e pediu uma explicação. Jane olhou para o homem de forma estranha e, depois de alguns minutos, disse, não vamos brincar de comédia. Eu o vi com outra garota. Você estava se divertindo. Acho que não há necessidade de uma longa explicação sobre isso. Eu não jurei fidelidade a você, respondeu o interlocutor com indiferença, sim, você está certo sobre isso. Você não jurou. E isso é bom. Caso contrário, não teria mantido seus votos. Peço-lhe que não me incomode mais. Tenha um bom dia. A mulher respondeu secamente. Mas você sofrerá sem mim. Alex gritou atrás dela. Mas sua frase ficou sem resposta. Jane caminhou orgulhosa até o ponto de ônibus e agradeceu ao destino por toda a verdade sobre o escolhido ter sido revelada agora, quando ela ainda não o havia apresentado às pessoas próximas a ela. É verdade que Alex tentou várias vezes se encontrar com a garota, mas foi rejeitado. E logo o homem desapareceu completamente do horizonte. Depois do romance fracassado, Jane voltou a se isolar no mundo, onde apenas a sogra e a filha podiam entrar. Nem mesmo seus pais tinham lugar ali. As mulheres telefonavam para a mãe e o pai com cada vez menos frequência e não se comunicavam com a irmã. Mas Jane estava satisfeita. Ela não queria mais experimentar a decepção do sexo masculino ou a falta de comunicação com seus próprios pais. O tempo estava voando rapidamente. Love já havia entrado na 10ª série. Sua mãe estava feliz pela filha, que estava estudando na escola com louvor e sonhava em se tornar, como sua mãe, uma cirurgiã. Jane continuou a trabalhar no hospital e estava progredindo bastante. Ela era considerada uma das melhores médicas da cidade e foi profetizado que ela se tornaria a médica-chefe. Tudo isso agradava a Lara, exceto por uma coisa, o fato de sua cunhada não ter outra metade. Jane, como de costume, veio trabalhar, pensando que pelo menos hoje não haveria operações complicadas, porque na noite passada ela ficou sentada em frente à televisão até a meia-noite e não dormiu bem. Mas seu sonho não estava destinado a se tornar realidade. A campainha tocou e o oficial de plantão informou que havia um paciente com um ferimento vivo no abdômen. A mulher se recostou cansada em sua cadeira e pensou que, quando se deseja algo, tudo sai ao contrário. Mas ela disse em voz alta para a equipe, vamos preparar a sala de cirurgia. Jane se levantou, pensando que o dia de trabalho havia começado. A mulher foi para a sala de cirurgia, onde um homem já estava na sala de cirurgia com um ferimento vivo. Jane se aproximou do paciente, inclinou-se e disse em um tom amigável, não se preocupe. Não se preocupe, tudo ficará bem. Nós sabemos como fazer nosso trabalho. No mesmo segundo, a enfermeira disse a Jane. Está tudo pronto. O médico estava prestes a responder quando ouviu a voz de um paciente deitado na mesa de cirurgia. Isso não pode estar acontecendo. Mas mesmo assim, essa verruga feia em seu rosto e seu nome é Jane. Depois dessas palavras, o homem parecia entorpecido. Ele fixou o olhar na mulher com a bata. Jane estremeceu com o som da voz e olhou atentamente para a paciente. Ela estava em choque.
À sua frente, na mesa de cirurgia, estava o homem que a havia levado à força em um carro há muitos anos. Jane olhou para o homem novamente. A mulher não conseguia acreditar em seus olhos. Seu olhar foi para as mãos do paciente, onde ela viu uma tatuagem que jamais esqueceria. Ali estava a inscrição de Archie e a marca de sua mordida. Ela o havia mordido e, depois, o havia socado. Jane se afastou do homem, tremendo involuntariamente. As enfermeiras olharam para ela em choque e não perceberam o que estava acontecendo. Jane saiu da sala de cirurgia e afundou desamparada no sofá. Ela se lembrou das palavras proféticas de sua avó: você encontrará seu agressor novamente. E a maneira como lidará com ele só dependerá de você. A mulher olhou para o chão, incapaz de acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Suas palavras sobre a avó haviam se tornado realidade. Na mesa de cirurgia estava o homem que a havia abusado, e sua vida dependia de suas ações. Jane percebeu que poderia fazer um movimento deliberadamente desajeitado e a vida desse canalha seria interrompida. Mas a mulher também se deu conta de outra coisa. Ela havia feito o juramento de Hipócrates e não podia quebrá-lo. A voz da enfermeira a distraiu de seus pensamentos. Jane, você está bem. Você saiu tão abruptamente e estava tão pálida que achamos que estava doente. Eu estou bem. Dê a anestesia ao paciente e eu já estou indo, disse a mulher, tentando não deixar sua voz transparecer sua excitação. Ela já havia se decidido a salvar a vida desse canalha. Afinal de contas, ele já havia sido punido pelo destino. Alguém o havia esfaqueado. Com esses pensamentos, Jane entrou na sala de cirurgia e começou seu trabalho. 2 horas depois, Jane estava sentada na sala de estar dos residentes, olhando fixamente para um ponto. Ela havia acabado de salvar a vida de um vilão. De repente, ela sentiu uma inquietação repentina em sua alma. Jane não sabia o que estava acontecendo. Mas sua cabeça começou a girar. E então ela teve uma visão de que problemas aconteceriam com sua filha. Ela se lembrou de que Love havia lhe dito que estava indo com os amigos para o rink de patinação. No momento seguinte, a mulher correu para o celular, discou o número da sogra e, ao ouvir a voz de Lara, gritou com a voz embargada: querida, você ainda está em casa. Por que está tão preocupada? Disse a mãe aposentada: sob nenhum pretexto deixe-a sair de casa hoje, está me ouvindo? Se necessário, tranque-a em seu quarto. Eu lhe contarei tudo depois. Você me entende, gritou Jane com entusiasmo. Eu entendo você, eu entendo você. Acalme-se, filha, você está me assustando? Disse a sogra com medo. Naquele dia, Jane tirou uma folga mais cedo do trabalho. Ela estava inquieta. Quando chegou em casa, viu uma filha machucada e uma Lara preocupada. Jane deu um suspiro de alívio. Ela se sentou no sofá e disse que contaria tudo mais tarde, pois não tinha energia agora, então foi se deitar em seu quarto. Na noite do mesmo dia, ela foi acordada por sua filha, que estava chorando. A mãe olhou para Amor e pediu que ela explicasse à criança o que havia acontecido. A filha, com a voz entrecortada, relatou: ainda bem que você não me deixou ir ao tribunal. Minhas colegas de classe estavam atravessando a rua e um utilitário esportivo saltou e as atropelou a toda velocidade. Uma menina morreu na hora e a outra está na UTI. A professora da turma acabou de me contar pelo telefone. Naquele momento, Lara entrou na sala e disse em voz baixa: hoje você salvou sua filha e minha neta. Obrigada. É por isso que você estava gritando ao telefone hoje? Você teve uma premonição de problemas? Jane ouviu e depois chorou em silêncio. Sua sogra correu para consolar a nora. E o mesmo fez Love. Enquanto isso, Jane pensou sobre a palavra premonição. Afinal de contas, outro evento que Nicole havia previsto tinha acontecido. Jane havia obtido o mesmo dom de que sua avó havia falado. E isso foi facilitado por um encontro com o homem que a havia prejudicado anos antes. Foi ao vê-lo que ela experimentou uma forte sensação de medo e aversão. Jane abraçou seus entes queridos. Ela sussurrou que tudo já havia passado e que eles ficariam bem. Ela realmente acreditava nisso,
pois sua avó também havia lhe dito muitas vezes. Naquela noite, a mulher sonhou que logo haveria mudanças drásticas em sua vida. De manhã, a mulher saiu para o trabalho. Um belo homem de meia idade estava esperando por ela no corredor. A mulher olhou para o estranho e uma voz interior lhe disse que aquele homem era o seu destino. Jane sorriu involuntariamente, pois o homem simpatizava com ela. O estranho perguntou educadamente: "Olá, você, Jane, é a cirurgiã?" "Sim, sou." "O que você queria? Pensei que fosse você, pois me disseram que só há uma mulher bonita neste hospital com mãos de ouro." "Sou o irmão do Archie, aquele que você operou ontem." "Quero agradecê-la pessoalmente por tê-lo salvo", disse o homem educado, estendendo um luxuoso buquê de rosas brancas. Assim que Jane ouviu quem estava diante dela, sentiu um choque elétrico. Ela se afastou involuntariamente do homem e se afastou rapidamente, deixando o estranho perplexo. A mulher ficou em estado de choque. Como uma voz interior poderia ter lhe dito que o irmão do canalha seria seu destino? Jane estava perdida. Ela gostava do homem, mas ele era parente do bandido. A mulher caminhou rapidamente, mas o estranho a alcançou e falou: "Não entendo sua reação. Eu só queria agradecê-la, e você foge de mim como o inferno de um incenso." "Talvez seja eu, como o inferno," disse a mulher em voz baixa. "O que foi? Nada. Dê seu buquê para as enfermeiras. Elas também fizeram um bom trabalho." Jane disse secamente e saiu rapidamente. Durante todo aquele dia, a mulher pensou em seu irmão Archie. Ela tentou argumentar consigo mesma que o homem era um canalha. Mas o pensamento voltava sempre para ele. Jane estava com raiva de si mesma, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. No final do dia, o irmão de Archie estava esperando a mulher perto da saída do hospital. Ele se aproximou dela com determinação e disse: "Meu nome é Chris. Meu nome é Chris. Eu dei as flores, como você disse, para as enfermeiras. Eu lhe trouxe margaridas. Elas combinam mais com você, porque, no fundo, você é uma mulher tão simples quanto essas flores. Não entendo por que você se comporta tão mal, não estou interessado em seu nome. Você também não. Meu trabalho é salvar pessoas e não tenho nada a lhe agradecer", disse Jane secamente, dando a entender que a conversa estava encerrada. O homem não insistiu em continuar a conversa, mas, a partir do dia seguinte, a mulher começou a receber um buquê de margaridas do mensageiro do trabalho. Onde estava aquele pedaço de papel com os dizeres solicitando audiência ao ponto? Jane estava brava com Chris, ao mesmo tempo, satisfeita com a atenção do irmão de Archie. Isso continuou por 10 dias. A mulher não aguentou mais e foi até o cabeleireiro intrometido com as palavras: "O que está procurando?" "Apenas um encontro." "Só para conversar", respondeu Chris calmamente. "Seu irmão não é um homem legal." "Eu não gostaria de conversar com as pessoas perto dele", disse ela secamente. "Ah, é por isso que você me trata assim? Então, de acordo com você, todos podem ficar juntos sob o mesmo guarda-chuva? E quanto à expressão na família, não deixa de ser uma aberração." Disse o homem, não permitindo que a mulher respondesse, e continuou: "Archie não é um bom homem. Mas meu irmão, eu não posso deixá-lo em apuros, mas eu gostaria de saber o que Archie fez com você para que você odiasse toda a nossa família. Peça ao seu irmão para ver se ele tem coragem de lhe contar, e nada de flores. Não quero que você acrescente trabalho extra para os diaristas." Disse a mulher com arrogância e saiu. Depois dessa conversa, nenhuma margarida foi trazida por 3 dias. E Jane deu um suspiro de alívio. Mas ela continuou pensando em seu novo conhecido. E lá estava ele. O homem estava esperando a mulher depois do trabalho e, quando a viu, atacou-a. Ele pediu que ela não o interrompesse e pediu que ela o fizesse. Ele pediu que ela não o interrompesse e que o deixasse falar. Chris percebeu a hesitação de Jane e falou com firmeza: "Eu sei tudo sobre isso. Ele obrigou Archie a me contar. Ele confessou. O que ele fez com você é monstruoso. É imperdoável. Mas, acredite, eu não sou assim. Dê-me uma chance de cortejá-la."
Pela primeira vez, conheci uma mulher pela qual faria qualquer coisa. E não estou apenas dizendo isso. Não deixarei que ninguém a machuque, mesmo que você recuse, apenas seguirei sua sombra, mas não serei um obstáculo para você. E Archie também se arrepende do que fez, embora seja um pouco tarde para se arrepender. O destino fez com que você o reencontrasse anos depois, e cabia a você decidir se o deixaria viver ou não. E agora, essa última frase que você disse é como a minha avó, disse Jane. Ela já havia percebido em sua mente que sua voz interior não estava errada. Esse homem é o meu destino. A voz interior não decepcionou a mulher. 3 meses depois, o casal se casou na igreja. Lara aprovou a escolha da nora. Assim como Love, que mais tarde chamou Chris de seu pai. Jane perdoou Archie com relutância. Mas ela se recusou a vê-lo pessoalmente. Além disso, a mulher não contou que Love era sua própria sobrinha. Ela achava que isso deveria permanecer em segredo, seu segredo mais íntimo.